Bem-vindo mais uma vez conosco aqui, Maurício, agora para o último episódio da nossa série dos maiores artilheiros de todos os tempos dos clubes paulistas. E o que ficou faltando foi o grande da Baixada Santista, né? O Santos, o Peixe. E muitos podem estar esperando que nós vamos falar sobre o Pelé, mas como estamos falando apenas de seres humanos, né? Nós vamos falar, na verdade, é do Pepe, né? Que, como ele mesmo brinca, ele é o maior artilheiro de todos os tempos humano do Santos, né? Então, fique à vontade para falar do grande Pepe. Vai ser ótimo ter esse registro aqui conosco. Olá, Victor, tudo bem? Mais uma vez, uma honra estar presente aqui para falar sobre esses grandes nomes da história do futebol, né? No caso, como a gente está falando dos maiores goleadores, né? E como você bem disse, né? O Pepe, o próprio José Macia, o Sr. Pepe, ele costuma dizer que ele se considera assim o maior goleador da história do Santos Futebol Clube, justamente porque ele não classifica o agora saudoso Pelé como ser humano, né, um extraterrestre. Então ele mesmo faz essa brincadeira, né? Que eu sou o maior artilheiro humano do Santos Futebol Clube, né? Claro, um clube que, com maior honra, vamos encerrar essa série dos maiores goleadores, né? Não é um clube da capital paulista, né? No caso da própria cidade de Santos, como bem diz o nome, né? E o Pepe, apesar dessa brincadeira, sabe que ele é até uma questão que faz muito sentido, Vitor, o que eu vou explicar. Se você pegar os maiores, os segundos maiores goleadores de qualquer time do futebol brasileiro, nenhum atingiu o número do Pepe, que, se eu não me engano, são 406 gols, né? Inclusive, o número de tantos que ele fez pelo Santos está acima até mesmo de muitos maiores goleadores da história de clubes, né? Se eu não me engano, além do Pelé, quem o supera apenas é o Roberto Dinamite pelo Vasco, né? Também, deixa eu lembrar outro. O Zico pelo O Flamengo Zico também. também, perfeito. O Zico pelo Flamengo também. Acho que tem mais um, parece que é o Carlitos pelo Bahia, se eu não me engano, né? Um jogador até não muito conhecido, né? Uhum. Mas é o maior goleador da história do Bahia, né? Então, se eu não me engano, somente esses quatro estão acima do Pepe, né? Então, para entender, né, o número elevado de gols que ele fez, né? Por méritos dele também, não pelo fato de ele jogar numa grande equipe que era do Santos, né? Que o Pepe era um ponteiro esquerdo de muita velocidade, chutava muito bem, né? Com a perna esquerda, né? Exímio cobrador de faltas, né? De muita potência os chutes dele, né? Batia também bem pênaltis, escanteios, né? Algo um pouco semelhante ao como era o Cláudio no Corinthians, mas ele pelo Santos fez até mais gols que o Cláudio pelo Corinthians, que é o maior goleador, né? Claro que o Pepe também jogou muitas partidas, jogou mais de 700 jogos, né? Mas ele foi um absurdo o número de gols que ele fez pelo Santos, né? Além também de ele ter sido artilheiro, né? Não do Campeonato Paulista, se não me engano, ele foi artilheiro do Rio-São Paulo em 1961, né? Que o Santos foi campeão, o campeão foi o Flamengo, né? Mas é claro que não dá para exigir a artilharia dele, já que ele foi praticamente contemporâneo do Pelé, né? Já que o Pelé teve aquela sequência de como o maior goleador do Campeonato Paulista de 57 até 65, né? Que era justamente o auge do Pepe, né? Então nem dá para cobrar isso do Pepe de ser o maior artilheiro do Campeonato Paulista. Embora, Vitor, ele tenha um recorde muito interessante, que ele é o jogador que mais vezes ganhou o Campeonato Paulista, mais até do que o Pelé. Olha Muito só. interessante. E se eu não me engano, ele tem mais títulos pelo Santos do que o próprio Pelé. Porque ele já vinha já de uma fase, podemos dizer, vitoriosa, que foi esse Santos entre 55, 56, mais precisamente a partir de 56, já que o título paulista de 55 foi decidido já no ano seguinte, né? Que era comum naquela época, né? Não terminar no mesmo ano, né? E ele já ganhava títulos pelo Santos antes, né, do Pelé começar a vencer, né? Então, ele tem realmente esses números muito equivalentes, né? Então, quando alguém falar que o Pepe é o segundo, não apenas segundo maior artilheiro da história do Santos, mas também segundo maior jogador, embora também muito se fala do Zito também, um grande volante, gerente, né? Mas não é absurdo, não, né? É exagero dizer isso do Pepe. O José Massé, que felizmente ainda está vivo, né? Com seus quase 90 anos e muito lúcido, né? Podendo dar ótimos depoimentos.
Legal, legal demais essa introdução, Maurício. E é legal essa referência também de considerá-lo o segundo maior jogador da história do Santos. Santos, que é um time que recheado de grandes ídolos, né, da própria seleção brasileira, realmente é um feito enorme. Seria então o maior de todos os tempos, né? Porque a gente nunca considera o Pelé quando faz lista nenhuma no Brasil, né? Uhum. Não, com certeza, né? E o Pepe, na verdade, o Victor, o Pepe é 5 anos mais velho que o Edson antes do nascimento, né? E parece que a infância dele foi mais em São Vicente, né? E já na cidade de São Vicente, que é onde inclusive morou meu avô paterno, né? Eu visitei muito São Vicente na época da minha infância, né? Foi lá em São Vicente que ele começou realmente a desenvolver o seu futebol, né? Claro, sempre na várzea, né? Talvez por ser uma cidade de praia também jogou muito na praia, né? Como eu expliquei para o Cláudio, né? É, e foi lá, né, que ele começou, né? E jogava em times de várzea, né? Não lembro os nomes agora, né? Não sei dizer se quando criança ele era santista, embora, pelo que eu pesquisei dele, parece que ele tinha como ídolo o Canhotinho, que era um jogador do Palmeiras, né? Não confundir com um canhoteiro, Canhotinho, que era também um grande jogador, né? Talvez mais por influenciá-lo como ponta esquerda, né? E esse Canhotinho também jogava pelo lado esquerdo, como jogaria o canhoteiro, né? E também parece que ele admirava muito o Antoninho, né? O arquiteto do jogo que formou a ala direita com o Cláudio no começo de carreira, né? Mas o Antoninho, como acho que eu já mencionei, era um jogador que, apesar da sua importância na história santista, né, foi de um período que o Santos teve dificuldades para ser campeão. O Santos ainda não era aquela potência, né? Claro, tinha grandes jogadores no passado, antes de 55, né? Podia talvez até ser considerado um clube grande, né? Tinha grandes feitos internacionais, né? Mas talvez em títulos paulistas ficava um pouco devendo, que ele tinha somente o de 35, né? E foi justamente através de um gol do Pepe, né? Que foi o gol da decisão do Campeonato Paulista de 55, né? Um gol em cima do Taubaté, porque nesse Paulistão de 55, o Vitor, o Corinthians estava disputando de igual para igual com o Santos. Tanto é que os Santistas são campeões com um ponto à frente do Corinthians, né? Então, se o Santos empatasse contra o Taubaté e o Corinthians ganhando do Palmeiras, o que realmente aconteceu, talvez haveria uma disputa extra entre os dois times, né? E o próprio Pepe já comentou numa entrevista da SPN que naquela época era pedreira enfrentar o Corinthians, né? Que também tinha um esquadrão, como o Santos também vinha mostrando, né? Mas só um detalhe também, ô Vitor, se eu não me engano, o Pepe ele tinha também simpatia pelo Jabaquara, que antigamente era conhecido como Espanha, que também na Segunda Guerra Mundial teve que mudar de nome, né? Talvez pelo fato do Pepe, José Macia, ser também de descendência espanhola, né? Mas enfim, ele vai jogar do Santos, né? Acho que no começo da década de 50 começa a jogar nos times juvenis do Santos, né? Já em 54 ele começa a ter as suas primeiras oportunidades, mas claro, foi nesse Campeonato Paulista de 55 que ele tem destaque, né? Inclusive, na época, Vitor, o Santos tinha um jogador muito importante na mesma posição do Pepe, que era o Tite, né? E o Tite também era um jogador de seleção. Ele também jogava para a seleção paulista, né? E também jogava para a seleção brasileira, né? Então, o Pepe, ele tinha que se firmar e tinha também que disputar a posição com o Tite. E o Pepe se dá tão bem na ponta esquerda, o Vitor, que o Tite acaba indo jogar pela direita, né? Porque o pessoal É, fala, o Pepe, canhão, já era, tal. Eu não sei quando foi dado esse apelido de canhão da vida, né? Mas devido ao grande destaque que ele tinha por esse setor, né? O Pipe, e houve um Pipe também, né? Jogador do Palmeiras. Mas o Tite, né? aham. O Tite, ele. Pipe ou Pipi, não sei, né? Mas o Tite, né? Falando do Tite, ele acaba tendo que jogar pelo lado direito, né? Ele era ponta esquerda originalmente, né? Mas devido à qualidade do Pepe, né? Ainda mais fazendo um gol de título, né? Que foi, talvez, né? Eu acho que o Pepe comenta até hoje que foi o gol mais importante da carreira dele, mesmo tendo conquistas maiores depois, né? Que foi o título que confirmou ele como ponta esquerda definitivo do Santos, embora ainda houvesse revezamentos com o Tite, né? E, claro, né? Jogando de vez o Santos no cenário futebolístico paulista, brasileiro e, posteriormente, internacional. Legal. Isso, com qual idade? Eu não sei se a gente chegou a comentar qual ano de nascimento do Pepe, mas com quantos anos O ele tinha em Pepe, 55? o Pepe é de 35, né? Ele tinha exatos 20 anos, né? 20 Acho que é anos, de sim. 25 de fevereiro
de 55, né? Conforme eu disse, já tinha algumas representações de 54 já, mas acho que eram mais partidas amistosas. Eu não vou lembrar agora se ele disputa o Campeonato Paulista de 54, né? Talvez, eu acho que não, ou era reserva do Tite, né? Mas ele marca esse gol importante do Santos, né? Que dá esse título paulista, né? E ele já tinha de 20 para 21 anos. Estava numa boa idade, né, Victor? Sim, sim, uma ótima idade. E como em, próximo, em breve, chegava o Pelé, e como é que ficaria esse, esse quinteto de ataque do Santos, né? É, só um detalhe também, Vitor, em 56 o Pepe começa a ter as suas primeiras convocações para a seleção brasileira, seleção paulista, né? Na época ele disputava a posição com um jogador que eu já citei, o Canhoteiro, né? Uhum. Então não era, era uma rivalidade muito difícil, estilo de jogos diferentes, ambos velozes, mas o Canhoteiro era mais habilidoso, o estilo do Garrincha, o Pepe já era mais chutador, né? Então ele já tinha esse destaque já em 56, né? Com a subida do Pelé para o time principal, o Pelé já tinha chegado na Vila Belmiro em julho de 56, né? Com essa subida dele já em 57, claro, né? Ainda tinha o Tite, né? Mas aí começa a se formar um ataque muito forte do Santos, né? Porque o Dorval também, que vinha lá do Rio Grande do Sul, né? Aí começou, como eu disse, a se formar o grande ataque do Santos, ainda sem o Mengalvio e ainda sem o Coutinho, né? Porque o ataque do Santos de 57 e 58 era formado por Dorval, Jair Rosa Pinto, o famoso Jajá, que vinha do Palmeiras, grande passagem do futebol carioca, né, nos anos 30 e 40, né, que também seria o nosso meia-esquerda na Copa do Mundo de 50, né? Então era a linha Dorval, Jair, Pagão, que na opinião do meu saudoso pai foi o melhor centroavante que ele viu jogar tecnicamente, né? Legal. Pelé, né? Pelé, que entrava no lugar do Vasconcelos, né? E o Pepe. Mas eu estou citando esses jogadores, mas havia outros também que disputavam a titularidade, como o Álvaro, né? Que era irmão do Ramiro, que era um jogador mais de defesa, o Álvaro era mais meia. Tinha também o Del Vecchio, né? Que tinha sido artilheiro do Campeonato Paulista de 56, ou seja, o Santos ele já tinha uma base muito forte quando o Pelé chega à vida, né? Fora também os jogadores de defesa, né? O goleiro Manga também, né? Não confundir com o famoso Manga do Botafogo, era um outro Manga, né? Tinha o Elvio, né, que era um grande zagueiro, né? O Ramiro, que eu já citei, o Zito, né? O Urubatão, que também era um volante de muita qualidade, enfim. O Santos, que o Pepe começava e o Pelé posteriormente, era uma equipe com uma base muito forte, né? Então até foge essa ideia que o pessoal fala assim, o Santos só foi o que foi por causa do Pelé. Não. Talvez o Santos não seria tão vitorioso sem o Pelé, mas no meu entender seria um time de muitos títulos também, né? Mas claro que tendo esse cara diferenciado, né? Desculpa usar o termo cara, mas o Pelé foi diferenciado como futebolista, né? Mas o Pelé foi jogar num time que já era forte já. E claro que o Pepe, com certeza, era um desses grandes jogadores do Santos, né? Aí eu falei para você, ô Vitor, sobre seleção brasileira. O Pepe, ele teve e não teve sorte na seleção, né? Porque ele pode incluir no currículo dele, Vitor, os títulos mundiais de 58 e 62. O Pepe é bicampeão do mundo. Lembra daquele que eu comentei com você, que o jogador reserva também é campeão. Sim, Porém, o Pepe, ele teve azar de se machucar sempre às vésperas, Vitor. Então, o que acontece, né? Na Copa do Mundo de 58, nosso primeiro título mundial, né? O canhoteiro já tinha sido cortado antes, então o Pepe foi como titular, né? Ele era para ser o titular da Copa, já que o canhoto foi cortado, né? Por, pelas atitudes, não pelo futebol do canhoteiro, né? Que sabemos que ele era um jogador maravilhoso, né? Mas devido às suas, a sua falta de comprometimento, né? Então o Pepe foi como titular. O Zagallo, que já tinha se destacado um pouco antes, no começo de 58, era banco do Pepe. Aí teve um jogo contra a Internacional que o Pepe se machucou. Pouco antes da seleção brasileira chegar, o Brasil já tinha até saído do país, né? Pouco antes do Brasil chegar à Suécia, o Pepe se machuca nessa partida. Então, obviamente, que o Zagallo, né, que não era um canhoteiro, não era um Pepe, mas era um jogador muito disciplinado, muito tático, assume a titularidade. O Zagallo, um profissional sério que era, diferente do canhoteiro, né, ele segura a posição e faz uma bela Copa em 58. Aí, em 62, né, que o Pepe também é bicampeão, né, ele também era titular no começo. Ele também se machuca, acho que nos treinos, acho que não foi no jogo como aconteceu antes de 58, né? E acaba mais uma vez tendo que ver o seu
rival, entre aspas, né? Zagallo sendo bicampeão mundial, né? É, Não tiro nenhum mérito do Zagallo, né? Teve os seus méritos, claro, né? Mas o Pepe, infelizmente, em termos de seleção brasileira, teve esse azar de não jogar uma partida sequer em Copa do Mundo. Olha só, um é, cara como o Pepe, vitorioso, não jogar uma partida sequer em Copa do Mundo, mas é bicampeão mundial em 58 e 62. é verdade. Mas, de qualquer maneira, ele tem muitos jogos pela seleção, né? São mais de 40, se Tem, não me tem engano, bastante. ou 40, alguma Sim. coisa assim. Estava Não, sempre com certeza. presente desde muito novo, né? Sim, sim. Não, ele tem uma história bonita na seleção brasileira, né? O que eu quis dizer, né? Inclusive no Sul-Americano de 59 ele não participa, né? O que eu quis dizer é isso, né? Ele tem essa trajetória bonita na seleção, como você bem disse, né? Só que naquele momento principal da Copa do Mundo, né? Quando fomos bicampeões, né? Ele estava presente, ele é bicampeão mundial, né? Porém, ele não, ele infelizmente tem isso, né? Ele não pode dizer que jogou alguma partida em Copa do Mundo, né? Nem sequer um jogo sequer ele atuou, né? O Zagallo foi titular em todas as partidas do Bi. É coisa de futebol, né? Coisa futebol. Tem várias dessas histórias. É, o Mas, Coutinho também se machuca nas vésperas da Copa do Mundo de 62. Ele é campeão em 62, o centroavante Coutinho. Era um sonho para todo mundo. Imaginou uma linha de ataque Garrincha, Didi, Coutinho, Pelé e Pepe? é verdade, Nossa, é né? verdade. O Mané acaba entrando para a história por isso, né? Nessa Copa do Mundo, né? Claro, já não só por isso, né? Mas o momento ápice do Mané Sim. Garrincha foi esse, né? Que ele foi um Pelé nessa Copa do Mundo. Mas eu, no meu entender, ia ser mais espetacular se a linha do Brasil fosse essa, com o Garrincha se destacando, né? Mas todos jogando bem, né? Na verdade, Garrincha, então, Didi, é. 62 foi praticamente toda a linha de frente de reserva, né? O Pelé, o Coutinho e o Pepe não participam. É, o O, Pelé, na verdade, ele joga é, um jogo e meio, né? Que ele joga na sim, estreia é. contra o México e numa partida contra a Tchecoslováquia ele se machuca entrando o Amarildo no seu lugar. Mas o processo que fica mais marcado na história, nesse caso, né, de 62. Sim. Hum, E o hum, Vavá E, também, né? O Vavá também que e o fez uma Vavá grande também no Copa. lugar do Coutinho, né? O Vavá, E inclusive, é um centroavante injustamente um pouco esquecido, né? Que é ele marca verdade. gols decisivos em 58. E em 62 também. E não é uma coisa de esquecimento só agora, né? Porque eu estava vendo pesquisas antigas de futebol, já no final dos anos 60, né? Quando o pessoal pensava que era o centroavante bicampeão do mundo. Apesar do Mazzola também ter jogado algumas partidas em 58. É o Uhum. Vavá. E mesmo assim, quando se formar uma seleção brasileira de todas as épocas, ô Vitor, o pessoal não citava muito o Vavá. Olha só, o Vavá, né? É Que verdade. não é do craque, o peito de aço, o pessoal citava mais o Leônidas, mais o Ademir de Menezes, alguns o Friedenreich, o antigo Friedenreich, né? O próprio Tostão, a partir de 70, né? E o Vavá nunca é lembrado. E agora, claro, tem do Romário e o Ronaldo, né? O Uhum. Romário em 94 e o Ronaldo em 2002, aí que o Vavá é mais esquecido ainda, É né? verdade. A gente não precisa nem ir para a seleção brasileira. Em âmbitos menores, como os clubes, Palmeiras e Vasco, Sim. ele também nunca é lembrado como um dos melhores de todos os tempos na O Vasco seleção do até um Central. pouco mais, até um pouco mais. Mas geralmente ele não ganha como titular também, não, incrível que pareça. Geralmente o pessoal coloca o Roberto Dinamite, né? Com justiça, o Sim, maior goleador, né? Muitos citam o Romário, que eu também faço, e também o Ademir de Menezes, e né? Então Ademir. O Vavá é um grande goleador, um grande vitorioso, injustamente esquecido, né? Mas enfim, o Exatamente. assunto é o Pepe, né? Quem Exatamente. sabe um dia a Voltando. gente comete o Vavá também, né? Exatamente, exatamente. A gente estava próximo àquela linha estava falando sobre a linha de frente do Santos, é o ano já que tem aquele recorde, né? Que são mais de 100 gols do quinteto ofensivo do Santos, né? Na verdade, essa linha já estava fazendo sucesso desde 57, né? Não foi campeão paulista, o campeão foi o São Paulo, né? Mas em 58 já virou uma realidade, né? Depois que o Brasil foi campeão do mundo, né? O Santos disputa um campeonato paulista, né? O Pelé queria ganhar o seu primeiro título, ele já tinha disputado o Paulista, primeiro título, acho que até o primeiro título do Santos mesmo, né? Já tinha disputado o Paulistão de 57, foi o artilheiro, mas não foi campeão. Aí em 58 ele quer o título, né? E claro, né? Com essa linha de ataque, Dorval, Jair, Pagão, né? E o Pepe, né? Não ficou muito difícil. Todos os méritos do Pelé, 58 gols em 1958, né? Mas o ataque também, e tinha aquela citação que era o PPP, que era Pagão, Pelé e Pepe, né? Então, para você ter uma ideia, e se eu não me engano, em 58 o Pepe foi o vice-artilheiro, né?
Então essa linha já se tornou uma realidade, né? O Santos é campeão, fez 143 gols no Campeonato Paulista de 58, né? Um número absurdo, né? E em 59, o Santista ganhou o seu primeiro torneio Rio-São Paulo, né? Que era uma vontade que o Santos, que os Santistas tinham, que eles disputavam. O Rio-São Paulo, acho que desde 51 ou 52, não me recordo agora, né? Era um título que o Santos também queria, né? Então, o Santos é campeão do Rio-São Paulo de 59, né? E esse número de gols elevado que você fala, ô Vitor, teve os 143 gols de 58, mas acho que em 59 no Paulistão o Santos fez ainda mais. Fez mais de 150, embora o campeão tenha sido o Palmeiras. Mas o maior número de gols do Santos foi no Paulistão de 59. Claro que o de Ah, 58, sendo campeão ainda, foi uma marca fantástica, mas já em 59 foi um número bem alto também, interessante, interessante. né? E essa linha se manteve porque tem algumas trocas, né, ao longo do tempo, né? Como é que É, na, ocorre? na verdade, vem o Mengalvio depois, né, que praticamente assume, né, o papel do Jair, embora o Mengalvio, né, ele tinha mais características, não tanto de meia como meia direita como o Jair, né, o Mengalvio ele também jogava como volante, né, tanto é que o Zito avançava bastante com ele, né, avançava bastante, até mais que o Mengalva, né? Então, às vezes o pessoal fala assim, o ataque do Santos, né? Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, ou apenas Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, né? Deixando o meio de campo mais formado, aquela formação já que era uma realidade, né? Com dois no meio campo, né? Uhum. Zito e Mengalvio, ou Mengalvio e Zito, né? E o Coutinho, na verdade, né? O próprio Coutinho costuma dizer que ele considera o Pagão melhor do que ele. Só que o Pagão ele tinha um problema, Vitor. O Pagão, apesar de ser um jogador muito habilidoso, um cracaço, ele era conhecido pelo apelido de canela de vidro, né? Que ele se machucava bastante, né? Então isso acabou abrindo a brecha para o Coutinho, né? Inclusive o Coutinho ele jogava mais na frente ao lado do Pelé. O Pagão era um centroavante que ele vinha mais de trás. Apesar de também ser um grande jogador, né? Ele era mais cerebral que o Coutinho. Enquanto que o Coutinho era mais, embora o Pagão também tabelasse com o Pelé, né? O Coutinho já era mais jogar na frente junto com o Pelé. Então, mais famosas tabelinhas, né? Aconteciam entre Pelé e Coutinho. E, claro, com o Pepe, né? O nosso homenageado, né? Do lado esquerdo, né? Um terror a defesa adversária, furando através dos seus potentes chutes, né? É legal demais. E o Pepe estava também sempre entre os mais artilheiros, embora o Coutinho também fosse um grande goleador, né? Sim, sim. O Coutinho é um dos maiores goleadores da história do Santos, né? Não tem o mesmo número de gols do Pelé. Também o Pepe jogou muito mais partidas que o Coutinho. O Coutinho ele já tinha um problema diferente ao do Pagão. O Pagão se machucava muito por ser franzino demais, e o Coutinho, na verdade, ele tinha problemas de engordar. Então isso acabou, né? O Coutinho, se eu não me engano, ele fez a sua estreia pelo Santos com 14 anos, disputando amistosos, né? Com 15, já para 16, ele era titular, né, da equipe, claro, revezando um pouco o Pagão, né, jogou junto com o Pagão, jogava junto com o Pelé, mas ele já foi ganhando seu espaço, e ele parou de jogar muito novo também, né, é uma pena, né, porque era um jogador que poderia, se não tivesse problema do peso, podia jogar bem até os seus 30, 35 anos, né, com 25 anos, por exemplo, o Coutinho já era um jogador em final de carreira, 25 anos, olha só, por causa desse problema de Impressionante. peso que eu falei para você. Entendi. Agora, o Pepe ele era soberano, então, ali na ponta esquerda. Ele só começa a ter um pouco de competição com a chegada do Edu, né? Na verdade, então, na primeira metade da década de 60, o Pepe praticamente era titular, né? O Santos, inclusive, né, como eu falei dos títulos paulistas, o Santos é pentacampeão da Taça Brasil, né, de 61 a 65, né? Bicampeão da Libertadores, 62, 63, né? Nos dois anos também bicampeão mundial. Claro, o Pepe sempre se destacando, fazendo gols importantíssimos, né? E ele era o titular absoluto, né? Mas, na verdade, né, o primeiro ponto esse que ele começou a revezar mesmo com o Pepe foi o Abel. O Abel ele vinha do América do Rio, né? Mas pouco depois, né? Eu não vou saber agora se o Desculpa, Edu chegou um pouco antes. é Pois não, pode falar. É o Abel Verônico, só para Eu não situar. sei o sobrenome, desculpe, mas eu não sei o sobrenome, não lembro agora. Mas era o Abel que vinha do América do Rio, né? Aham. E era também um ponteiro esquerdo de muita qualidade, né? O Abel, inclusive, era tão bom que até o Edu muitas vezes jogava pela ponta direita. Algo semelhante que aconteceu do Pepe com o Tite, né? O Edu jogava pela ponta direita, também tinha essa condição de jogar pelas duas pontas, né? E o Abel, ele, no caso, também foi talvez o primeiro que começou a fazer
frente com o Pepe. Fazer frente eu não digo, começou a revezar com o Pepe, né? Que o Pepe ainda era o titular absoluto do Santos, né? Mas quando chega o Edu, né? O Edu era, vamos dizer, era uma espécie de um canhoteiro do Santos, né? Um jogador mais habilidoso que o Pepe, mais habilidoso que o Abel, né? E o Edu, em pouco tempo, assume, né? A titularidade santista, mas claro, né? O Pepe ainda jogava bastante, o Pepe ainda tinha futebol, né? Então o Pepe ele joga praticamente no Santos até 1969, né? 69, né? Mas claro, já vendo o revezamento, já que o Edu, né? Um pouco quanto o Abel, eram realidade já. E é um dos poucos jogadores que dedicaram todo o seu tempo, toda a sua carreira a um clube só, né? Praticamente, né? Praticamente. O Pepe, principalmente, né? O Edu, ele jogou. O Edu, inclusive, é Não, campeão paulista de 77 pelo Corinthians. não, digo Pepe, digo o Pepe. Não, mas o Pepe, sim, É, sim. sim, O Pepe acho que não joga em nenhum outro clube depois, né? Ele é, praticamente dedicou toda a carreira de quase 15 anos, né? Ou 15 anos, né? Como jogador do Santos, né? Bom, com esse Santos que ganhava tudo, né? Que motivo ele teria para sair? Embora, ô Vitor, quando o Santos fez a sua primeira excursão à Europa em 59, houve propostas do Barcelona para contratar o Pepe, né? Porque o Real Madrid ele tinha um grande ponteiro esquerdo famosíssimo, né? Velocíssimo, que era o Rento, né? E o Barcelona, e olha que o Barça tinha um jogador muito bom na ponta esquerda, que era o Kevibor, que era da seleção húngara de 54, né? Mas mesmo assim a diretoria do Barcelona, né? Vendo as apresentações do Pepe, né? Se interessou na contratação dele, né? Mas naquela época, apesar de talvez ele ganhar um pouco mais na Europa, né? Era muito prazeroso jogar aqui no Brasil, né? Porque aqui no é, Brasil tínhamos uma liga, né? Praticamente. Tínhamos o melhor futebol, reconhecidamente o melhor futebol do mundo, né? E o Santos, sim, claro, era o maior representante, né? Botafogo, Palmeiras também, e posteriormente o Cruzeiro. sim. É porque você falou, provavelmente com a pronúncia correta, os nomes, né? É porque Eu não sei se eu falei certo o não, Kizibor, né? Mas não, é porque quando você falou os nomes, o primeiro é o Francisco Gento, né? Do Real Madrid. Você eu acho falou. que se fala É, Rento, se eu não me engano. sim, sim, eu só tô abrasileirando, só Sim, para sim, situar quem estiver nos assistindo e de claro, repente o consegue Gento, né? identificar mais fácil se falar o Sim, Gento, né? E o o, e Gento, né? o, e o húngaro, pelo menos eu sempre me referi a ele como o Cibor, né? Que é o Cibor. Aham. Czibor, né? Também é outro, deve ser muito, com certeza fala diferente, mas pelo que a gente lê em Bom, português, eu, fica eu, mais o eu, Cibor. eu consigo pronunciar um pouco mais o alemão, né? O húngaro não me pergunte, que a língua húngara realmente é bem difícil, né? Mas o Kizil, o Cibor, como você disse, Aham, era realmente um ponto esquerda sim. muito bom também, né? Talvez era o melhor do mundo, entre 53, 55, né? Que era uma grande fase dele, e, claro, do futebol húngaro também, né? Sim. Sim. É, então, a gente estava no ano de 59, né? De repente, a gente pode dar uma passada rápido por esses anos da Taça Brasil na carreira do Pepe, se tiver mais É, alguma coisa é, particular, interessante para poder citar. aquilo que eu mencionei para você, né, Vitor? O Santos, né? Não tem nem o que discutir que era a soberania santista nessa época, né? Você imagina, o Santos é. Agora eu vou no meu conhecimento, né? O Santos é bicampeão paulista, 55, 50, 56. Campeão em 58. Tricampeão, 60, 61, 62. Novamente bicampeão, 64, 65. Tricampeão, 67, 68, 69. É pentacampeão da Taça Brasil, que era considerado uma competição nacional, né? 61 a 65. Tem também o torneio Rio São Paulo que eu citei, né? Ganha em 59, né? Ganha também em 63, né? Divide em 64 com o Botafogo, volta a vencê-lo em 66, mas aí é mais dividido ainda com outros três times, né? Corinthians, Botafogo e Vasco, né? Bicampeão da Libertadores, 62, 63, nos 2 anos também, bicampeão mundial, né? Fazia excursões, dava espetáculo mundo afora, né? O Botafogo, para você ter uma ideia, nem fazia frente contra o Santos, né? Era o Botafogo de Garrincha, Didi, Quarentinha, Zagallo, Newton Santos, Amarildo, né? Nem É mesmo o Botafogo impressionante. era páreo para o Botafogo, para o Santos, né? Talvez o único time que fazia mais frente nessa primeira metade da década de 60 era justamente o Palmeiras, né?
talvez até por conhecer mais o adversário, né? Eu não sei se o Palmeiras é melhor que o Botafogo, mas também tinha uma grande equipe, né? Sim. E teve também depois o Cruzeiro, né? Campeão da Taça Brasil de 66, embora o Santos não era mais aquele Santos de antes, mas ainda era um time respeitadíssimo, ainda era um timaço, né? E tinha esse currículo da Taça Brasil, poxa, o Pepe ele fez parte, né? O Pepe, né? Que Deus ainda o conserva por muito tempo, mas o dia que ele se for, vai morrer feliz, né? Porque ele fez parte dessa geração maravilhosa, né? Talvez a única coisa que ele, a mágoa dele é isso que eu falei pra você, né? De não ter nunca disputar uma partida em Copa do Mundo, né? Talvez seja uma mágoa dele, né? Talvez, né? Mas tem orgulho de ser bicampeão mundial, né? Então é aquilo que eu estou te dizendo, né, Vitor? Então o Pepe termina o ano de 69, claro, ele já não era em 67, 68, 69 tão titular assim do Santos, mas ainda continua disputando partidas. Ele é, todos esses anos que eu citei de títulos paulistas, ele ganha, ele joga em todos os estaduais que eu citei. Todos. Então ele é o maior campeão paulista de todos os tempos, né? Nem o Pelé ganhou tanto título paulista como o Pepe, né? Aí o que acontece, né? O Pepe encerra em 69, né? Claro que a Vila Belmiro continua sendo funcionário do clube. Ele trabalha nas divisões de base, né? Uhum. Tanto é que o Santos é campeão paulista de 73 com o Pepe sendo técnico, É, ele tem né? uma carreira também de treinador, né? Uma Tem, bonita muito carreira, boa, inclusive. muito É. boa, muito boa. Então, ele é campeão paulista pelo Santos em 73, né? Ou seja, né, de 55 a 73, né, durante quase 20 anos, ele está presente em tudo que o Santos ganhou, né? É Aí verdade. depois disso, né? Ele não, acho que ele só não tá, talvez, nos Meninos da Vila de 78, né? E também 84, né? Mas ele era funcionário do clube ainda, né? Mas eu acho que talvez não tá, porque como ele era um técnico bom, né? Ele treinava outros clubes do Brasil, né? Então ele não ficou, depois disso, preso apenas ao Santos, né? Tanto é que ele é campeão cearense em 85 pelo Fortaleza. Ele ganha um título muito famoso, né? Que foi o Campeonato Paulista de 86 pela Inter de Limeira, né? Ele também é campeão brasileiro pelo São Paulo também de 86, já decidido em 87, né? Então, ainda na década de 90, ele voltava algumas vezes a treinar o Santos, né? Então, ele teve uma carreira muito boa também como treinador. Não comparando, claro, como jogador, né? Mas ele teve, sim, uma boa carreira como técnico, né? Acho que até, se eu não me engano, chegou até a ser cogitado para comandar a seleção brasileira. Não tenho certeza disso que eu estou falando. Mas era um técnico, sim, conceituado nos anos 70 e anos 80. E teve outros títulos que ele ganhou na década de 90 também, que eu não me recordo agora também. Talvez mais pela Série B, né? Uhum. Então, se alguém pode dizer que é vitorioso no futebol brasileiro, esse alguém, com certeza, entre muitos, né? Entre muitos, é o José Macia, o Sr. Pepe. Enfim, né? Números, né? Não dá nem para discutir, né? E o Pepe, inclusive, além da grande memória, ele fazia muitas anotações em seus caderninhos. Ele tem um caderninho que ele fazia muita anotação, né? Então, ele é uma pessoa que soube preservar a sua própria história, né? É, esses caderninhos valem ouro, né? É um patrimônio, velho, É né? um Um patrimônio, patrimônio, né? exatamente. É. Ele, inclusive, não foi no velório enterro do Pelé, talvez a família não quis, porque estão com medo que ele se emocionasse demais, né? Mas ele ainda dá os seus depoimentos sobre o Pelé, né? Ele, felizmente, muito lúcido ainda, né? Que Deus o conserve assim, até os 90, até que passe dos 100, né? É verdade. Certo? Tá certo, então, Maurício, muito obrigado. A gente vai finalizando hoje a nossa série, nossa temporada de 5 episódios. Foi muito legal, foi, foi muito prazeroso, as conversas foram bastante elucidadoras, né, vamos dizer assim. E foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco para falar desses 5 grandes craques do futebol brasileiro. Muito obrigado, Maurício, e até uma próxima. Eu que agradeço, Vitor. Estou aí à sua disposição para novas entrevistas, né? Podemos falar, claro, de outros grandes goleadores, dos times cariocas, times mineiros, times gaúchos, times paranaenses, né? É, história que não falta, né? Não É verdade, somente ficarmos presos apenas nos maiores artilheiros, podemos também falar sobre os jogadores com mais partidas também, né? Que às vezes a gente fala de maiores artilheiros e acabamos sendo injustos, né? Porque por causa dos jogadores de defesa, né? Por claro. exemplo, o jogador com mais jogos na história do Corinthians é um jogador de defesa, que é o Vladimir, um lateral esquerdo, né? Verdade, é verdade. O É verdade. jogador, o São Paulo mesmo, que é exemplo maior, o Rogério Ceni, um goleiro, né? Inclusive um dos maiores goleadores da história do São Paulo, É por ele ser verdade. bom na bola parada, né? Quem mais? É o Castilho também, é o jogador com mais partidas pelo Fluminense, que também foi um goleiro, né?
Tô pensando O agora em alguns. Júnior do Flamengo também, o O lateral Júnior esquerdo, também, bem meia. lembrado, né? Ele é o jogador com mais partidas na Sim, história do Flamengo e também o jogador com mais jogos na história do Maracanã. Olha só, ele só não supera o Zico, claro, em números de gols, né? sim, Mas claro. o Júnior também tem seus gols importantes, né? E é o, Sim, como você bem lembrou, o jogador com mais partidas, né? Sei lá, não estou lembrando agora dos outros, mas com certeza se a gente são fazer uma muitos. pesquisa, vai ter muito jogadores de defesa com bastante. É difícil um jogador de defesa ser o maior goleador, claro, né? O Claro. Rogério Ceni foi uma exceção. Não chegou a ser o maior goleador de São Paulo, né? Mas tá lá brigando, né? Tá entre Claro. os, se eu não me engano, tá entre os 10 maiores, né? Um goleiro, né? Olha só. Sim, sim. Eu acho que sim, acho que ele é o 10º, inclusive, né? Se eu não me engano, é o Não. 10, né? Então, pra Acho que você ter uma sim. ideia, né, Vitor? Dá pra fazer um leque de citação de muitos grandes jogadores, não só de futebol brasileiro, né? Futebol internacional também, né? Há muita Sim. história para contar, né? E como eu Muita, muita falei, né? coisa. Apesar de eu ser corintiano, né? Eu gosto de falar da história de todos os times, né? Todos os grandes times, até nem mesmo os grandes times, né? Porque cada um tem uma história interessante para É contar, verdade. Eu, tá eu, bom? eu compartilho com você desse prazer de falar dos outros times também. É isso aí, Vitor. Muito obrigado mais uma vez, tá? Muito obrigado. Até a próxima.